talvez tivesse outros instintos humanos, mas ela temia até pensar nisso. Depois que terminou de cantar, esperou que Gek falasse. Por muito tempo, ele ficou apenas olhando-a com aqueles olhos terríveis. Imagino, disse enfim, se não seria agradável pertencer à sua raça. Todos vocês cantam? Quase todos, um pouco, respondeu ela. Mas fazemos muitas outras coisas interessantes e prazerosas. Dançamos, brincamos, trabalhamos, amamos e às vezes lutamos, pois somos um povo guerreiro. Amor, repetiu Caldane. Acho que sei o que quer dizer. Mas nós, felizmente, estamos acima desse sentimento, quando estamos separados. Porém, quando dominamos o Ricor, isso é diferente. E quando ouço você cantar e vejo seu belo corpo, compreendo o que quer dizer com amor. Eu poderia amá-la. A garota recuou, enojada. Você prometeu me contar a origem dos Ricors, lembrou-o. Aeras, começou ele, nossos corpos eram maiores e nossas cabeças menores. As pernas eram fracas e não podíamos nos mover rápido nem longe. Havia uma criatura tola que andava sobre 4 patas. Vivia em tocas, para onde levava seu alimento, então escavamos nossos túneis até essas tocas e comíamos o que ela trazia. Mas não trazia o suficiente para si e para todos os caldanes que viviam sobre ela e precisávamos sair em busca de mais alimento. Era um trabalho árduo para nossas pernas débeis. Então começamos a montar nas costas desses ricors primitivos. Levaram-se muitas eras, sem dúvida, mas chegou o tempo em que o Caldane aprendeu a guiá-los, até que, enfim, o Ricor passou a depender inteiramente do cérebro superior de seu mestre para encontrar comida. O cérebro do Ricor foi diminuindo com o tempo. Perdeu os ouvidos e os olhos, pois já não precisava deles, o Caldane via e ouvia por ele. Da mesma forma, o Ricor passou a andar sobre as patas traseiras, para que o Caldane pudesse ver mais longe. À medida que o cérebro encolhia, a cabeça também diminuía. A boca era a única parte ainda útil, e por isso apenas ela permaneceu. De tempos em tempos, membros da raça vermelha caíam nas mãos de nossos ancestrais. Eles perceberam as vantagens e a beleza da forma que a natureza dera à raça vermelha em comparação com a que o Ricor estava desenvolvendo. Por cruzamentos inteligentes, criamos o Ricor atual. Ele é, na verdade, produto exclusivo da superinteligência dos Caldanes. Ele é o nosso corpo, fazemos dele o que quisermos, assim como você faz com o seu. Só que temos a vantagem de possuir um suprimento ilimitado de corpos. Você não gostaria de ser um Caldane? Concluiu ele. Taradiello não sabia por quanto tempo a mantiveram naquela câmara subterrânea. Pareceu-lhe uma eternidade. Ela comia, dormia e observava as intermináveis fileiras de criaturas que passavam diante da entrada de sua prisão. Havia uma fila que vinha de cima, carregando comida, comida, comida. Na outra, voltavam de mãos vazias. Quando os via, sabia que era dia lá fora. Quando não passavam, sabia que era noite e que os bandos devoravam os ricors abandonados nos campos no dia anterior. Com o passar do tempo, começou a empalidecer e emagrecer. Não gostava da comida que lhe davam, não era própria para o seu tipo e, mesmo que fosse saborosa, não teria comido muito por medo de engordar. Ali, a ideia de gordura ganhava um novo e terrível significado. Ek notou que ela estava ficando pálida e magra. Falou-lhe a respeito, e ela explicou que não podia viver sob o solo, que precisava de ar fresco e luz do sol, ou murcharia e morreria. Ele evidentemente levou suas palavras a Lud, pois pouco depois informou-a de que o rei ordenara que ela fosse levada para a torre, e assim foi feito. Tara havia sonhado, ainda que com pouca esperança, que algo assim pudesse acontecer após a conversa com Gabe. Ver o sol novamente já seria algo, mas agora nascia em seu peito uma esperança que não ousara nutrir antes, enquanto jazia no terrível labirinto do qual jamais teria encontrado saída por conta própria. Agora havia, ao menos, um motivo para esperar. Podia ver as colinas, e se podia vê-las, talvez pudesse também alcançá-las. Se tivesse apenas 10 minutos, 10 minutinhos. O aerobarco ainda estava lá, tinha certeza disso. 10 minutos e estaria livre, livre para sempre daquele lugar horrendo. Mas os dias passavam e ela nunca ficava sozinha, nem por 5 minutos. Planejou a fuga inúmeras vezes. Não fosse pelos bandos seria fácil escapar à noite. E sempre separava o corpo e mergulhava em algo parecido com um estado de torpor. Não se podia dizer que dormia, pois seus olhos sem pálpebras permaneciam os mesmos, mas ficava imóvel num canto. Taradiello ensaiava 1000 vezes em pensamento a cena da fuga. Correria até ao lado do Ricor e pegaria a espada pendurada em seu arnês. Antes que Gek percebesse, já teria a arma e, antes que ele desse o alarme, cravaria a lâmina em sua cabeça hedionda. Levaria apenas um instante para alcançar o cercado. Os Ricors não poderiam detê-la, não tinham cérebro para compreender que ela fugia. De sua janela, ela havia observado o portão que dava dos recintos para os campos e sabia como funcionava a grande trava.
Passaria por ela e dispararia em direção às colinas. Estavam tão próximas que não poderiam alcançá-la. Seria tão fácil. Ou teria sido, não fossem os bandos à noite e os trabalhadores durante o dia. Confinada na torre, sem alimentação adequada nem exercícios, a jovem não mostrava a melhora que seus captores esperavam. Eka interrogava, tentando entender por que ela não engordava, porque parecia até pior do que quando a capturaram. Sua preocupação vinha das repetidas perguntas de Lud, e isso acabou levando Tara de Hélio a conceber um novo plano de fuga. Sou acostumada a caminhar ao ar livre, sob a luz do sol, disse ela a Geek. Não posso voltar ao que era antes se tiver de ficar trancada neste aposento, respirando ar viciado e sem me exercitar. Permita-me sair aos campos todos os dias para andar um pouco enquanto o sol brilha. Tenho certeza de que assim ficarei bonita e rechonchuda. Você fugiria, respondeu ele. Mas como, se você estivesse sempre comigo? Retrucou ela. E mesmo que eu quisesse fugir, para onde iria? Nem sei em que direção fica Hélio. Deve ser muito longe. A primeira noite, os bandos me pegariam, não é? Pegariam, admitiu Gake. Vou perguntar a Lud sobre isso. No dia seguinte, ele lhe disse que Lud permitira que fosse levada aos campos para ver se melhorava. Se você não engordar, ele mandará chamá-la de qualquer modo, disse Gake, mas não a usará como alimento. Taradiello estremeceu. Naquele dia, e em muitos outros depois, foi tirada da torre, conduzida pelo cercado e levada aos campos. Estava sempre alerta a uma chance de fuga, mas Gake permanecia colado a seu lado. Não era tanto a presença dele que a impedia de tentar, mas sim a quantidade de trabalhadores entre ela e as colinas onde o aerobarco estava. Poderia facilmente escapar de Gake, mas nunca dos outros. Então, um dia, Gake lhe disse, ao acompanhá-la ao ar livre, que aquela seria a última vez. Esta noite você irá a Lud, anunciou. Sinto muito. Não ouvirei você cantar outra vez. Esta noite, murmurou ela, quase sem voz, tomada de horror. Lançou um olhar rápido às colinas. Estavam tão perto, mas entre elas havia inevitavelmente dezenas de trabalhadores. Vamos até lá, sugeriu, apontando para eles. Gostaria de ver o que estão fazendo. É muito longe, disse Gake. Odeio o sol. É bem mais agradável aqui, na sombra desta árvore. Tudo bem, respondeu ela. Então fique aqui, e eu vou sozinha. Não levarei nem um minuto. Não, disse ele. Irei com você. Você quer fugir, mas não vai conseguir. Não posso fugir, retrucou ela. Eu sei, concordou Gabe. Mas você poderia tentar, e não quero que tente. Talvez seja melhor voltarmos à torre agora mesmo. Seria ruim para mim se você escapasse. Tara de Hélio viu sua última chance se desvanecer. Depois daquele dia, não haveria outra. Procurou algum pretexto para atraí-lo um pouco mais perto das colinas. É só um pequeno favor que peço, disse ela. Esta noite você vai querer que eu cante para você. Será a última vez. Se não me deixar ver o que aqueles caldanes estão fazendo, nunca mais cantarei para você. Que hesitou. Então eu segurarei seu braço o tempo todo, decidiu. Claro, se quiser, concordou ela. Vamos. Os dois avançaram em direção aos trabalhadores e às colinas. O pequeno grupo cavava tubérculos no solo. Ela havia notado que quase sempre se mantinham curvados sobre o trabalho, com os olhos hediondos fixos na terra revolvida. Conduziu Gake bem perto deles, fingindo interesse em observar melhor o que faziam enquanto ele a segurava firmemente pelo pulso esquerdo. É muito interessante, comentou ela, suspirando, e então, de repente, olhe, Gake, apontando rapidamente na direção da torre. O Caldani, ainda segurando-a, virou-se parcialmente para olhar e, no mesmo instante, com a rapidez de um bunt, Tara golpeou-o com o punho direito, pondo toda a força de seu corpo no soco, bem na parte posterior da cabeça mole, acima do colar. O golpe bastou. O Caldani se desprendeu do Rico e caiu no chão. Imediatamente, o aperto em seu pulso afrouxou enquanto o corpo, sem o controle do cérebro de Gake, cambaleou sem rumo por um instante até cair de joelhos e tombar de costas. Mas Tara de Hélio não esperou para ver o resultado. No mesmo momento em que os dedos se abriram, ela se libertou e disparou em direção às colinas. Kaor. De Diratol, respondeu Tara de Helium. Minha espada está aos seus pés, Tara de Helium, disse o jovem chefe. O senhor da guerra os deixou e os dois sentaram-se num banco de ercita sob um amplo sobrapus. Atol distante, murmurou a moça. Sempre em minha mente esteve ligada ao mistério e ao romance e aos saberes meio esquecidos dos antigos. Não consigo pensar em Gatol como existindo hoje, possivelmente porque nunca antes vi um datoliano. E talvez também por causa da grande distância que separa Elium de Gatol,
bem como pela insignificância comparativa da minha pequena cidade livre, que poderia facilmente se perder num canto da poderosa Elium, acrescentou Gaan. Mas o que nos falta em poder compensamos em orgulho, continuou, rindo. Acreditamos ser a nossa cidade habitada mais antiga de Barson. É uma das poucas que manteve sua liberdade, e isso apesar de suas antigas minas de diamantes serem as mais ricas conhecidas e, ao contrário de praticamente todos os outros campos, hoje aparentemente tão inesgotáveis quanto outrora. Conte-me sobre Gatol, suplicou a moça. Só o pensamento já me enche de interesse, e era improvável que o belo rosto do jovem G diminuísse qualquer coisa do encanto de Gatol distante. Tan tampouco pareceu desagradado com a desculpa para monopolizar mais a companhia de sua formosa acompanhante. Seus olhos pareciam presos às feições delicadas dela, movendo-se apenas até um seio arredondado, meio oculto sob seu ornamento de joias, um ombro nu ou a simetria de um braço perfeito, resplandecente em braceletes de magnificência bárbara. Sua história antiga certamente lhe contou que Gatol foi construída sobre uma ilha em Troxeus, a mais poderosa dos 5 oceanos da antiga Barsoom. À medida que o oceano recuou, Gatol deslizou pelos flancos da montanha, cujo cume era a ilha sobre a qual fora erguida, até que hoje cobre as encostas do topo à base, enquanto as entranhas do grande monte estão cheias de galerias de suas minas. À nossa volta estende-se um grande pântano salgado, que nos protege de invasões por terra, enquanto a topografia acidentada e por vezes vertical de nossa montanha torna o pouso de navios aéreos hostis um empreendimento precário. Isso, e seus bravos guerreiros, sugeriu a moça. Dan sorriu. Não falamos disso senão aos inimigos, disse ele, então com línguas de aço em vez de carne. Mas que prática na arte da guerra terá um povo que a natureza assim protegeu de ataques? Perguntou Tara de Elium, a quem agradara a resposta anterior do jovem G, mas que ainda mantinha em sua mente vaga a convicção da possível efeminização de seu acompanhante, induzida, sem dúvida, pela magnificência de seus trajes e armas, que sugeriam um espetáculo esplêndido mais do que utilidade severa. Nossas barreiras naturais, embora sem dúvida nos tenham salvo de derrotas incontáveis, de forma alguma nos tornaram imunes ao ataque, explicou ele, pois tão grande é a riqueza do tesouro de diamantes de Gatol que ainda há quem arrisque quase certa derrota na tentativa de saquear nossa cidade invicta. Assim, encontramos prática ocasional no exercício das armas, mas a mais ainda atual do que a cidade montanhosa. Meu país estende-se desde Polodona, Equador, ao norte por 10 carats e do 10º carat a oeste de Ors até o 20º a oeste, incluindo assim 1 milhão de ades quadrados, a maior parte dos quais é boa terra de pastagem onde correm nossos grandes rebanhos de toats e zitidars. Cercados como somos por inimigos predatórios, nossos pastores devem ser de fato guerreiros, ou não teríamos rebanhos, e pode ter certeza de que eles têm bastante luta. Depois da nossa necessidade constante de trabalhadores nas minas. Os gatolianos se consideram uma raça de guerreiros e, como tal, preferem não trabalhar nas minas. A lei, contudo, é que cada homem gatoliano deve dedicar 1 hora por dia de trabalho ao governo. Esse é praticamente o único imposto que lhes é cobrado. Preferem, entretanto, fornecer um substituto para realizar esse trabalho, e como nosso próprio povo não se dispõe a alugar-se para o trabalho nas minas, tem sido necessário obter escravos, e não preciso dizer que escravos não se conquistam sem luta. Vendemos esses escravos no mercado público, com os rendimentos indo, meio a meio, para o governo e para os guerreiros que os trazem. Os compradores recebem crédito pelo montante de trabalho realizado por seus escravos. Ao final de 1 ano, um bom escravo terá cumprido o imposto de trabalho de seu mestre por 6 anos, e se houver muitos escravos, ele será libertado e permitido retornar ao seu povo. Vocês lutam em platina e diamantes? Perguntou Tara, indicando os seus adornos magníficos com um sorriso interrogativo. Dunhill. Somos um povo vaidoso, admitiu, de bom humor, e é possível que atribuímos valor demais às aparências pessoais. Competimos uns com os outros no esplendor de nossos equipamentos quando vestidos para observar os deveres mais leves da vida, embora quando entramos em campo nosso couro seja o mais simples que já tenha visto usado por homens de luta de Barsum. Nos orgulhamos também de nossa beleza física e especialmente da beleza de nossas mulheres. Posso ousar dizer, Tara de Elium, que espero o dia em que você visite Gatol para que meu povo possa ver alguém realmente bela? As mulheres de Elium são ensinadas a franzir o senho com desagrado diante da língua do adulador, retrucou a moça, mas Gaan, de Gatol, notou que ela sorriu ao dizê-lo. Uma corneta soou, clara e doce, acima das risadas e conversas. A dança de Barsum, exclamou o jovem guerreiro. Reivindico você para ela, Tara de Elium. A primeira tentativa ela fez acima das nuvens, mas foi mal sucedida.
Para sua surpresa, descobriu que não conseguia sequer virar contra o vento forte que sacudia e açoitava a frágil nave. Então desceu rapidamente para a zona escura e varrida pelos ventos entre as nuvens velozes e a superfície sombria do chão sombreado. Ali tentou novamente forçar o nariz do aparelho de volta para L1, mas a tempestade agarrou a frágil coisa e a lançou impiedosamente, colando-a repetidas vezes e atirando-a como se fosse uma rolha numa cachoeira. Por fim, a moça conseguiu endireitar o aparelho, perigosamente perto do solo. Nunca antes estivera tão próxima da morte e ainda assim não estava aterrorizada. Sua frieza havia salvo isso e a resistência das amarras do convés que a prendiam. Viajando com a tempestade, ela estava segura, mas para onde ela levava? Imaginou a apreensão de seu pai e de sua mãe quando não aparecesse para a refeição matinal. Eles encontrariam seu veículo desaparecido e suporiam que, em algum lugar no caminho da tempestade, jazia um casco destroçado e emaranhado sobre seu corpo morto. Então homens valentes partiriam em busca dela, arriscando suas vidas, e que vidas seriam perdidas na busca, ela sabia, pois percebia agora que nunca em sua vida tal tempestade havia assolado Barsoom. Ela devia voltar. Devia alcançar ele antes que seu louco desejo por emoções custasse o sacrifício de uma única vida corajosa. Determinou que maior segurança e probabilidade de sucesso residiam acima das nuvens e mais uma vez subiu através do vapor gelado e sacudido pelo vento. Sua velocidade de novo foi terrível, pois o vento parecia ter aumentado em vez de diminuir. Procurou gradualmente frear o rápido voo de sua máquina, mas embora finalmente conseguisse reverter o motor, o vento apenas a levava adiante como queria. Então Tardilion perdeu a compostura. Acaso o seu mundo não se curvara sempre à aquiescência de todos os seus desejos? Que eram esses elementos que ousavam contrariá-la? Ela lhes mostraria que a filha do Senhor da Guerra não podia ser negada. Eles apreenderiam que Taradilion não seria governada nem mesmo pelas forças da natureza. E assim ela acelerou o motor de novo e então, com os dentes brancos firmes cerrados em determinação, empurrou a alavanca de direção até ao fim a bombordo com a intenção de forçar o nariz de sua máquina diretamente contra os dentes do vento, e o vento agarrou a frágil coisa e a tombou sobre as costas, torcendo-a, invertendo-a e atirando-a de um lado a outro. O propulsor girou por um instante num bolsão de ar, e então a tempestade o apanhou outra vez e o torceu fora de seu eixo, deixando a moça indefesa sobre um átomo ingovernável que subia e descia, colava e tombava, o brinquedo dos elementos que ela desafiara. A primeira sensação de Tara de Leon foi de surpresa que ela não o tivera seu próprio modo. Depois começou a sentir preocupação, não por sua própria segurança, mas pela ansiedade de seus pais e pelos perigos que os inevitáveis buscadores teriam de enfrentar. Repreendeu-se pela insensata selfishness que havia arriscado a paz e a segurança alheias. Percebeu também seu grave perigo, mas ainda estava sem temor, como convinha à filha de Dejatoris e John Carter. Sabia que seus tanques de flutuabilidade poderiam mantê-la à tona indefinidamente, mas não tinha alimento nem água e estava sendo levada para a área menos conhecida de Barsoom. Talvez fosse melhor aterrissar imediatamente e aguardar a vinda dos buscadores, em vez de permitir ser carregada ainda mais longe de Elium, reduzindo assim muito as chances de descoberta precoce, mas quando tentou descer percebeu que a violência do vento tornava uma tentativa de pouso equivalente à destruição e ela subiu de novo, rapidamente. Carregada a algumas centenas de pés do solo, podia apreciar melhor as proporções titânicas da tempestade do que quando voara na relativa serenidade da zona acima das nuvens, pois agora podia ver distintamente o efeito do vento sobre a superfície de Barsoom. O ar estava cheio de pó e fragmentos de vegetação, e quando a tempestade a levou sobre uma área irrigada de terras agrícolas, viu grandes árvores e muros de pedra e edifícios elevados ao alto e espalhados por todo o país devastado, e então foi levada rapidamente a outras vistas que impuseram-lhe a convicção crescente de que, afinal, Tara de Elium era pessoa muito pequena, insignificante e desamparada. Foi um choque para seu orgulho enquanto durou, e ao anoitecer estava pronta a crer que aquilo duraria para sempre. Não houve diminuição na ferocidade da tempestade, nem sinal de que haveria. Só podia supor a distância que fora levada, pois não acreditava nos altos números que apareciam no registro de seu odômetro. Pareciam inacreditáveis e, ainda assim, se soubesse, eram bastante verdadeiros. Em 12 horas ela havia voado e sido carregada pela tempestade por 7.000 AAs. Pouco antes do anoitecer foi levada sobre uma das cidades desertas da antiga Marte. Era Turcos, mas ela não o sabia. Se soubesse, poderia facilmente ter sido perdoada por abandonar o último vestígio de esperança, pois para o povo de Lium Turcos parece tão remoto quanto as ilhas do sul para nós. E ainda a tempestade, sua fúria inabalável, a levava. Toda aquela noite ela ortulhou pelo escuro sob as nuvens, ou subiu para correr pelo vazio iluminado pela lua sob a glória dos dois satélites de Barsoom.
Estava com frio e fome e completamente miserável, mas seu espírito valente recusava admitir que sua situação era desesperadora mesmo que a razão proclamasse a verdade. Sua resposta à razão, às vezes proferida em voz alta em súbita afronta, lembrava a teimosia espartana de seu